Então, depois que a gente criou o BIM, né, baseado na tabela do banco de dados aqui, com os campos que estão aqui no banco, né, nós criamos o BIM, ó, nos mesmos campos. A gente criou o DO Abstract, que é o nosso padrão, né, e aí a gente criou o usuário DO herdando o DO Abstract, certo? E aí nós temos essa questão de todos esses métodos aqui sendo implementados. Agora nós vamos entender o JDBC para estar implementando esses métodos. Tá? Então, o DAO, para mim fazer o DAO, né, eu tenho que ter a classe BIM, certo? Aqui como foi mostrado. Então eu tenho que ter a BIM e eu tenho que ter a DAO. Tá? A classe abstrata DAO é só para tornar padrão todos os métodos. Tá? Então a gente criou a classe BIM, construtor padrão, get7, tá? E agora a gente vai começar a estudar JDBC. Tá? JDBC, ele é uma API, né, dentro do Java. Tá? É uma API para acesso a banco de dados. Basicamente, ela só faz acesso a banco de dados. Tá? Então, ela tem uma coleção ou várias interfaces e classes abstratas para fazer essa implementação. Isso aqui é só para conhecimento. Tá? E essas classes abstratas e interfaces, eles tiveram uma sacada muito legal. Quem que implementa? É os fabricantes de banco de dados, não é a equipe do Java. Então, eles criaram um padrão de interface e criaram um padrão de classes abstratas e falaram para os caras, ó, quem vai implementar isso aqui é vocês, porque vocês conhecem mais o banco de dados. Então, ficou bem mais simples essa questão de como eles fizeram essa parte de delegar para os fabricantes de banco de dados implementar isso aí. Tá? Então, como eles são escritos totalmente em Java, eles são independentes de plataforma. Posso rodar esse meu aplicativo Java, posso rodar tanto aplicativo normal quanto aplicativo com banco de dados em qualquer sistema operacional, Windows, Linux, se for o caso da Apple, né? Também não tem nenhum problema. Então, vários bancos de dados podem ser usados, Oracle, né? O banco de dados da Microsoft, esses bancos de dados aqui que são bons também, né? E o MySQL, tá? Que é que nós vamos nos manter o foco aqui no MySQL, mas ele pode rodar para os outros bancos de dados também, tá? Então, se eu quiser, né, eu implemento com um banco de dados. Se eu quiser mudar do banco de dados, eu só mudo os parâmetros, né? Porque todos os métodos, né, têm os mesmos nomes. Tranquilo? Então, essa é a vantagem. Então, eu tenho aqui a minha aplicação, né, que é o meu sistema de vendas, no caso aqui. Eu tenho o meu JDBC e o JDBC acessa o banco de dados. No nosso caso aqui, nós vamos estar usando o MySQL, tá? Vai ser o banco de dados que nós vamos usar. Tranquilo? Tá. Então, basicamente, você tem que fazer 3 passos para se conectar, para se comunicar ou para usar o banco de dados, né? Primeiro, carregar o driver do banco de dados. Isso aqui você vai estar falando assim, olha, eu estou usando o Oracle, eu estou usando o MySQL. Então, basicamente, é para dizer qual banco de dados que você está usando. Realizar a conexão propriamente dita, né? E aqui no passo 1 eu falo qual é o banco de dados e aqui eu falo quais as informações para me conectar ao banco de dados. Então, quais são essas informações? Eu tenho lá o servidor que está o banco de dados, certo? O nome do meu banco de dados, porque, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui vários bancos de dados. Eu tenho o banco de dados aulas, eu tenho o banco de dados PHP-MyAdmin, tudo no MySQL, certo? Então, eu tenho o banco de dados vendas, tá? Então, são todos bancos de dados que eu tenho. Então, eu tenho que falar, ó, eu vou me conectar ao banco de dados, certo? E vou usar no MySQL o aulas, tá? Beleza. Então, é basicamente isso que a gente está fazendo nesse segundo passo. Nós vamos ver todos os processos aí para fazer isso, tá? E depois, como que eu vou enviar instruções SQL, certo? E se no caso for uma instrução de select, como eu trato essa resposta. Então, basicamente é isso que nós vamos fazer aqui com o JDBC. Então, começando, né,
Todos os nossos exemplos vão ser com MySQL, como a gente já falou. Então nós vamos começar com o primeiro passo. Carregar o drive do banco de dados, tá? Então eu vou fazer uma classe aqui, um pacote, vou criar um pacote aqui, já tem um pacote de testes, mas eu vou criar um outro pacote de testes, tá? Só para deixar independente, vou colocar testes JDBC. Tá? Então criei um teste JDBC, aqui dentro eu vou criar uma classe Java star select. Tá? Então, e eu vou começar a implementar a nossa conexão com o banco de dados. Então, eu crio o meu principal, public static void main, e aí vou seguir os passos aqui, ó. Class for name. Estou usando o MySQL, né? Então, esse class aqui é com letra maiúscula, né? Class for name, e aqui uma string padrão, tá? Então, qual que vai ser essa string? Com MySQL JDBC driver. Então, com mysql.jdbc.driver com D maiúsculo, tá? Então, aqui ele já me sugere alguma coisa. O que é? Ele fala assim, olha, cria uma instrução try catch aqui, porque pode dar erro aqui, tá? Você pode ter feito alguma coisa de errado aqui, e aí você precisa colocar uma instrução try catch. O que é o try catch? Nós chamamos de bloco protegido. Então, o início do bloco protegido é aqui e o fim é aqui. E aqui são os erros que podem acontecer, ou as exceções que podem acontecer, certo? Então, pode ser que dê um problema aqui no meu registro. Eu vou simular alguns erros que podem acontecer aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? E esse logger é para mostrar um erro, né? Que pode acontecer, gerar uma exceção. Nós vamos mudar isso aqui, mas eu vou executar aqui, ó. Vou colocar aqui um salt, né? Executado com sucesso, tá? Então, ele fez a execução aqui. Tranquilo? Tá. Vou executar. Ó, ele já deu erro aqui, certo? Ele fala que é um erro grave, né? E ele fala que ele não achou o MySQL. Por quê? Porque eu preciso acrescentar a biblioteca no projeto, tá? Então, eu não acrescentei a biblioteca no projeto. Aqui no material eu coloquei um passo a passo para você estar adicionando, acrescentando essa biblioteca, tá? Tá em bibliotecas ali do projeto, botão direito, né? Adicionar biblioteca, né? Escolha a biblioteca JDBC do MySQL, certo? E tem que ficar dessa forma aqui. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui no projeto, posso fechar esse pacote de código-fonte, fica mais fácil, né? Ó, eu só tenho a biblioteca JDK, tá? Então, botão direito, adicionar da biblioteca, driver do JDBC MySQL, adicionar, tá aqui, beleza? Adicionei, e agora eu vou executar de novo, Shift F6, olha lá, executado com sucesso, tá? Então, se eu colocar um D minúsculo aqui, ó, mandar executar, Shift F6, olha lá, ele vai dar erro, e ele vai dar o erro dessa forma aqui, tá? Por quê? Porque isso aqui, o logger, getLogger, né? Ele que está fazendo isso. Mas eu não quero assim, eu quero na minha mensagem de erro. Então, eu coloco um salt aqui, erro ao registrar MySQL, tá? E aí, se eu executar, olha lá, ó, erro ao registrar o MySQL. Ah, mas eu não sei que erro que deu. Tudo bem. Ele tem aqui, ó, todo catch, ele tem o tipo de erro que pode acontecer e ele declara uma variável ex, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, mais ex.getMessage, tá? Olha lá. Se eu executar, olha lá, ó, erro ao registrar MySQL, com MySQL JDBC driver, tá? É um erro meio estranho, né? Mas eu sei que aqui o D é minúsculo, maiúsculo, tá? Executei, olha lá, executado com sucesso. Eu posso tirar esse level e logger aqui, tá? Porque ele é colocado para gerar aquela mensagem de erro no catch aqui. Então, agora eu já consegui conectar no meu no MySQL, tá? Então, eu vou para o segundo passo, que é realizar a conexão propriamente dita, tá? Então, olha só, eu estou no segundo passo, realizar a conexão propriamente dita, tá? Então, eu venho aqui,
declarar um objeto connection, tá? Eu tenho que importar, essa importação aqui tem que prestar muita atenção, tá? Eu vou declarar o objeto connection aqui e vou fazer isso mostrando para vocês qual que é o grande problema, porque eu coloquei essa observação de importar aqui o SQL Driver Manager e o SQL Connection, tá? Então, vamos lá. Vou declarar o meu objeto Connection. Connection, tá? O correto é a gente fazer assim, tá? Beleza? Declarar Connection minúsculo. Mas eu vou declarar assim para ficar mais curto, para ficar mais claro. Mas vocês que escolhem o jeito que vocês querem, tá? Eu percebo que quando eu coloco o objeto Connection, ele me dá várias opções aqui de conexão, ó, com MySQL JDBC Connection, Java SQL Connection, com .sum, .corba, né? E aí vai um monte de coisa aqui. Então, qual que é a sugestão? Java SQL Connection, tá? Então, se você for importar, é essa opção que você tem que fazer. Por quê? Porque se você começar a fazer importações diferentes, ele vai começar a dar alguns problemas e pode ser que a conexão não saia como deveria, tá? Então, eu declarei umas variáveis aqui, tá? Eu vou fazer sem essas variáveis para vocês verem, certo? A conexão. E depois eu vou fazer mostrando por que eu coloquei as variáveis, tá? Ou então, declarei o meu objeto connection, chamei ele de CNT e agora eu vou pegar a conexão, tá? Vou pegar a conexão, não vou fazer a conexão. CNT recebe driver manager, né? Ó, driver manager ponto get connection. Eu vou pegar essas três aqui, né? São três strings que eu vou fazer, tá? A primeira string, tá? Aqui antes de colocar as strings eu vou mostrar o que ele está pedindo aqui, ó. Novamente, ele vai falar que esse cara aqui pode ocorrer um erro e que você tem que colocar um bloco protegido. No caso, como eu já tenho um bloco protegido aqui, eu tenho um try catch, eu não vou criar um outro bloco, eu vou adicionar uma outra cláusula catch. Tá? Então percebam que ele adicionou uma outra cláusula catch agora aqui. Esse catch agora é SQL exception, não é mais class not found, né? Então colocou o logger aqui de novo. Eu tiro esse logger daqui, vou colocar um system.out.println, certo? Erro no SQL, tá? E aí novamente eu uso o EX aqui, né? Ó. Certo? Concateno string mais ex.get message, tá? E aí eu tiro o logger lá de nos import de novo que eu não estou usando. Tranquilo? Tá? Erro, tá. Agora eu vou colocar aqui as opções do get connection, que são a minha URL, certo? O meu usuário e a minha senha, tá? Então a minha URL, JDBC, MySQL, // aí que entra localhost vendas. O que é o localhost? É aonde está o meu banco de dados. No meu caso aqui, o meu banco de dados ele está no local, né? Se eu for ver aqui, ó, quando deixa eu editar essa conexão aqui e mostrar para vocês, ó. Olha lá. Hostname 127.001 é localhost, tá? Meu usuário é root e quando ele não me pede a senha, ó, ele conseguiu conectar, significa que a minha senha é em branca, tá? Então eu vou até mudar aqui, ó, vou colocar localhost, tá? Eu vou fechar aqui, ó, localhost, tá? Então conectei, beleza? Então eu consigo conectar. Então eu estou falando aqui, ó. Eu estou me conectando via JDBC no MySQL no servidor localhost, quer dizer, na minha própria máquina, e o nome do meu banco de dados é vendas, tá? Então, no meu caso aqui, eu vou colocar localhost / só que eu não quero me conectar no vendas, eu quero me conectar no aulas, tá? Então, eu coloco aulas aqui. Tá? Qual é a minha senha? É o meu usuário, root, qual a minha senha em branco, tá? Então, executei. Olha lá, executado com sucesso. Ele conseguiu chegar nessa linha
sem passar por nenhum erro, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, aulas 1, ó, executando, olha lá, ó, ele fala que o aulas 1 é um banco de dados desconhecido, então já não é. Se eu colocar vendas, ele vai aceitar, porque vendas existe, né? Então, executado com sucesso, tá? Então, eu vou colocar aulas aqui de novo, e agora eu vou colocar aqui um outro servidor. Vamos supor que eu queira colocar lá no servidor do IFMS, no banco de dados que tem lá, MySQL. Então, ele vai demorar um pouco mais, porque agora ele está saindo aqui da minha máquina, né? E ele vai dar um erro, ó, Connection Link Failure, né? Então, ele fala que ele não conseguiu conectar nesse link aqui. Então, vamos deixar localhost, tá? E tomem cuidado, né? Se eu colocar no lugar aqui um ponto, né? Com o erro que eu cometi, ó, ele fala que ele não reconhece isso aqui, tá? Então, é sempre 2 pontos aqui. Aqui é ponto, né? Ó, tudo ponto, e aqui é 2 pontos, tá? Beleza. Então, qual foi a proposta que eu fiz aqui para ficar um pouco melhor? Eu declarar variáveis strings, né? URL, user e password, ou URL, user, né? Posso fazer assim, ó, string, URL, user, vírgula, pass, né? Fica mais curto. Então, URL, eu vou pegar esse cara aqui. Certo? Ponto e vírgula, e aqui eu coloco o URL. Aqui eu vou colocar user, né? Vou pegar aqui, vou usar esse user aqui, root. Tá? E pass eu vou usar, então abre e fecha aspas duplo, né? Então aqui eu venho aqui e coloco user e pass. Qual que é a diferença do que eu tinha feito? Fica mais fácil, mais curto de ler, né? Eu consigo entender aqui tudo certinho. Mas é a mesma coisa, tá? Só deixei um pouco mais claro aqui a conexão. Então, se eu colocar uma senha aqui, ele vai dar erro também, né? E aí vai, né? Ó. Acesso denegado, né? Na verdade, a senha não é essa, entendeu? Então, e aí vai. Então, agora eu já consegui conectar, certo? Consegui conectar no banco de dados, e agora eu vou para o último passo, que é aqui usar a instrução SQL, tá? Então, só para aqui um exemplo, né, do Postgres, né? Pode ver que a URL muda aqui, ó, mas essa parte aqui que é o servidor e qual é o nome do banco fica igual, tá? Usuário e senha, a mesma ideia, né? E aí nós vamos ver essa questão do connection aqui, né? Que é esse cara aqui, ó, né? O que ele tem para nos oferecer? Então tem várias coisas, tá? Eu posso fechar minha conexão, eu abri, né? Um get connection lá, eu posso fechar. Eu posso perguntar se ela está fechada. Eu vou usar o create statement para mandar instruções e o prepare statement também. Isso aqui nós vamos ver com calma, tá? E eu vou falar se ele vai fazer o commit automático ou não. E posso fazer um rollback. Essas duas coisas aqui nós não vamos usar agora, tá? Nós vamos deixar ele como commit verdadeiro e não vamos usar o rollback. Mas, continuando o curso de linguagem de programação, a gente vai acabar trabalhando com commit e rollback. Commit e rollback são instruções, vamos dizer assim, de um sistema gerenciador de banco de dados para criar ações atômicas, tá? São muito interessantes. Então, quando formos ver isso, eu entro em mais detalhes. Mas, por enquanto, né, nós vamos usar esses dois aqui, tá? Esses dois métodos, tá? Da interface connection. Nós vamos usar o create statement aqui, que é o próximo, né? Para nós enviarmos instruções SQL. Nós vamos começar com a instrução select, tá? Então, olha só, eu crio um objeto statement, certo? Create statement e mando um select lá para o banco de dados, tá? Então, ó, pode ver que o nome do meu objeto é STM, certo? E eu uso o STM e uso a instrução execute query, tá? Então, para enviar instruções SQL é usado o statement, tá? Criado do connection, tá? Depois eu vou explicar por que eu tenho que usar esse 27 aqui. Então, vamos lá. Vamos criar um statement, certo? Statement STM, coloquei novamente um cara menor, né? E aqui, ó,
importar Java SQL statement, tá? Então, eu vou criar o statement cnt, né? Create statement. Então, criei ele aqui e aí eu vou importar, ó, importar Java SQL statement, não Java beans, né? Então, novamente, fazer a importação correta. Percebam que se eu colocar aqui, ele não dá nenhum erro, mas se eu colocar um outro, eu vou tentar colocar um outro aqui só para ver se ele já dá o erro. Ó, vamos supor que eu pegue esse aqui. Olha lá, ó. Ele já deu erro aqui. Ó, Java beans, né? Ele já deu erro aqui, ele está falando que os objetos são incompatíveis, né? Se eu quero converter, começa toda aquela coisa. Então, sempre é Java SQL, né? Aí fica tudo certinho. Todo mundo do mesmo time, né? Ó, o connection é do Java SQL, o driver manager é do Java SQL e o statement é do Java SQL. Beleza, sem não dá nenhum problema, tá? E aí, criei, agora eu vou dar um execute query. stm.execute query, tá? No nosso caso aqui, aspas duplo, né? Select asterisco from usuários, né? No caso aqui, eu estou dando um select from grupo, né? Mas como o meu banco de dados é aulas, eu só tenho aqui o usuários, tá? Aulas usuários. Vou executar, Shift F6. Ah, executado com sucesso, não deu nenhum erro. Eu vou colocar aqui grupos, só para vocês verem. Executei. Olha lá, ó, dá erro no SQL. Tabela, aulas, grupos não existe, tá? Então aqui eu tenho que colocar uma tabela que existe. Beleza. Tá, executei o select, mas e aí? O que vem desse select aqui, ó? Se eu vim aqui, ó, executar aqui, ó, não tem nada lá, né? Vamos colocar um usuário aqui. Né? Nome, Marcos, apelido MPV, tá? Vamos ver se ele grava isso aqui. Ó. Senha, 1, 2, 3. Aplicar. Olha lá, gravou, certo? Então, eu tenho agora um usuário. Mas perceba que quando ele faz o select asterisco aqui, eu não sei o que aconteceu, né? Certo? Então, quando eu mando um select, eu tenho que ter um result set, que é um resultado, né? Onde que vai vir aquele resultado do meu select, tá? Então, eu tenho que criar um result set aqui, ó. Result set rs, né? Agora sim, né? Eu tenho esse select, o resultado aqui. Novamente, Java SQL result set, tá? Beleza, então agora eu tenho um objeto que tem olha lá, novamente, né? Java SQL result set para importar. E eu tenho aqui o que eu faço com o result set, tá? Isso aqui depois eu vou explicar com calma. Então eu tenho o result set e eu tenho que dar um next, né? Aqui, então, deixa eu voltar aqui que daí eu vou explicar certinho o que quis dizer. Então, ó, a interface statement, ela tem execute query e execute update, tá? O execute query é para comandos de consulta SQL e o execute update é quando tem o insert, update ou delete, né? São instruções DML, né? Data Manipulation Language, que elas não retornam um conjunto de instruções, né? Há vários registros. Elas retornam um insert, deu certo ou não, o update deu certo ou não, ou quantos, né? Eu posso mandar mais uma instrução e aí ele me retorna um número. Deu um insert certo, e assim vai, tá? Mas basicamente, se eu quero fazer select, eu uso execute query. Se eu quero fazer o insert, update, delete ou qualquer outra instrução, né? DML, eu uso execute update. Nós vamos ver depois esse execute update aqui, tá? No result set, o que é esse result set? Ele retorna, né, os registros do banco de dados, tá? Então, quando eu faço essa consulta, ela tem aqui um registro, né? Então, ele deixa apontado para esse registro aqui. Então, existe um método, né, que é o método next, certo? Que ele move o cursor para frente desses registros aqui. No meu caso aqui, eu só tenho um objeto, né? Um registro, né? Vou colocar um 2 aqui, criar um segundo aqui, o José, tá? JJ,
e a senha é J123, tá? Então, agora eu tenho dois registros aqui no meu banco de dados e agora eu vou fazer rs.next. Olha só o que vai acontecer. Ele deixa disponível para mim, ele posiciona aqui no primeiro, né? Ó, select. Quando eu faço um select, ele posiciona no primeiro. Então, quando eu faço rs.next, eu estou no primeiro registro. Então, ó, eu vou mandar imprimir o nome, né? O nome do usuário. Então, eu faço aqui rs.get, já vou explicar porque eu coloquei string, tá? E aí eu coloco nome. É isso mesmo lá? É nome? É, tá. Então, ó, executei. Olha lá, nome Marcos, tá? Então, deixa eu colocar dois pontos aqui para ficar melhor, né? Ó, ele colocou tudo junto, né? Nome Marcos. Executar de novo, Shift F6, ó, nome Marcos, tá? Então, eu fiz a consulta, dei um next e parei no primeiro registro. Agora eu vou para o segundo registro. Como é que eu faço isso? Eu faço um rs.next novamente, certo? Ó, executei, olha lá, nome Marcos e nome José, tá? Então, beleza, legal. Olha só, então eu consigo, né, fazer. Por que eu usei getString? Porque o result_set ele tem vários métodos para os tipos. Então, se o meu tipo é string, né, o nome, ele é o quê? Olha lá, deixa eu pegar o jeito, ó. O nome, ele é string. Vamos supor que eu quisesse imprimir o ID do usuário, né? Então, eu posso fazer assim, ó. Em vez de fazer getString, eu vou colocar get int, né? Vou fazer novamente aqui, ó, mais um nome, vou colocar aqui código, né? Não, vou colocar aqui, código, e aqui eu vou colocar um get int, certo? E aqui eu vou colocar o nome do campo. Qual é o campo? ID usuários. ID usuários, tá? Executei, deu um erro, get int, tá? Então é I maiúsculo, né? Então agora sim, certo? Shift F6, ó lá, código 1, nome Marcos, tá? Então, esse get aqui, eu tenho que falar qual que é o tipo que eu quero. Então, aqui, ó, posso pegar esse mesmo aqui e colocar aqui, ó. Tá? Olha lá, código 1 Marcos, código 2 José, né? E aí sim vai. Então, eu posso colocar outros campos, se eu quiser. Ah, eu quero pegar aqui, vamos ver aqui, o apelido, né? A senha, né? Vamos supor que ele imprimir a senha. Então, eu posso vir aqui, ó, colocar aqui, senha. Get string, né? A senha é string, então vou colocar senha aqui. Olha lá. Nome, né? Código 1, nome Marcos, senha 1, 2, 3. Aqui eu não coloquei a senha, tá? Uma coisa interessante do Next, também, que a gente tem que. Ele. Deixa eu ver se está aqui. Ele retorna um valor, certo? Então vamos ver aqui, ó. No próprio help dele aqui, ó. No Javadoc, ele fala assim, retorna true se existe uma linha, né, um conjunto de registros válido, e falso se não tem mais linhas, né? Então, eu posso fazer assim, ó, em vez de ficar fazendo várias vezes a mesma coisa, ó, eu posso fazer assim, ó. Eu posso colocar um while, errado aqui, né? While, se o next for igual a true, eu executo esse bloco aqui. Certo? Então, se o next for igual a true, eu executo esse bloco. Quando o next for igual a falso, eu paro de executar o bloco. Certo? Então vamos ver o que acontece? Olha lá. Ele coloca ali para mim código 1, né, ó, as informações. Aí ele vem da next, é true? É, então dá as informações do José, volta, next é falso, não tem mais. Aí ele para de imprimir, tá? Então vamos fazer um outro aqui só para deixar bem mais claro isso. Aqui no vendas eu tenho uma tabela grupo, vamos ver, ó, eu tenho 4 registros, tá vendo? Ó, aqui eu tenho 2 registros, certo? No usuário eu tenho 2 registros e aqui na tabela de
grupo de um outro banco de dados, do banco de dados vendas, eu tenho 4 registros, tá? Então, eu vou conectar agora, em vez de aulas, eu vou conectar no vendas, e aqui, em vez de select asterisco from usuários, eu vou botar o grupo, né? Tá? Percebam que aqui os nomes são diferentes, né? Eu vou comentar isso aqui, ó, só para executar. Olha lá, ele listou, ó, calças, camisas, sapatos e teste. É isso mesmo? Calças, camisas, sapatos e teste. Perceba que eu mudei o parâmetro aqui, eu já conectei num outro banco de dados, fiz uma outra consulta, né? E percebam que esse next aqui, ó, ele fez 4 vezes, porque tem 4 registros, né? Então, se eu quiser listar o código, eu também posso, né? Então, aqui, ó, código, né? Só que é int, vamos ver lá. É inteiro? É, mas o nome é ID grupo. Então, aqui em vez de ID usuários, eu vou colocar ID grupo e get int, tá vendo? Então, executo, olha lá, ele faz no ó, 1 calças, 2 camisas, 3 sapatos, que é o que está aqui, né? Ó. Certo? Então, a gente viu, agora eu já conectei, já consigo fazer select, já consigo pegar todos os registros lá no meu banco de dados.